Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, vocês estão no canal Exposição Bíblica. Hoje eu tenho um prazer de começar a falar sobre James Dunham. Olha só, é um pequeno e grande livro publicado pela editora Caridade Puritana, ok? A Pregação Eficaz, né? Tem uma introdução do seu editor, que é o Roberts, Maurice Roberts, ok? E um capítulo que trata da pregação em si, com um toque bem refinado no tocante à aplicação com o método de Cristo, a forma como Cristo aplicava o texto aos seus ouvintes, e tem pós-escritos com alguns enxertos das pregações do James Dunham, né, O Poder na Pregação e Cristo e a Pregação, ok? Bom, esse pequeno e grande livro do James Dunham, que foi um ministro do período de 1622 nasceu em 1622 e morreu em 1658. Teve uma vida muito curta, mas era um homem muito sério, muito devoto e na minha opinião, um pastor e teólogo que deve ser muito bem estudado para os dias atuais, dada a sua firmeza, né, doutrinária e a, a paixão que ele tinha por uma aplicação centrada no Evangelho. Tá? Bom, o subtítulo dessa obra, o título é A Pregação Eficaz, o subtítulo é Aprendendo a partir do método do Salvador, como tornar a palavra eficaz. Nesse vídeo, eu quero trabalhar inicialmente, né, alguns detalhes da vida do James Dunham e, consequentemente, eu vou trabalhar alguns princípios gerais. No próximo vídeo eu vou falar sobre conselhos específicos e no terceiro vídeo eu vou falar sobre os pós-escritos que estão nesse livro. Vamos lá. A vida de James Dunham, né, nascido em 1622, morreu em 1658, então teve uma vida muito curta, mas, conforme o seu editor aqui, o editor dessa obra, teve profundas impressões religiosas. Né? Viveu com sua família numa cidade perto de Edimburgo, estudou em Glasgow, onde foi licenciado como pregador em 1647. Um ministério com bastante diligência. Né? Em 1650 foi nomeado professor de divindade e, com uma saúde debilitada, teve uma morte prematura aos 36 anos de idade. Bom, eu não quero tratar do prefácio e nem da introdução, embora sejam os momentos pré-escritos, né, bem interessantes. Eu quero ir direto para os princípios gerais. Tá? Os princípios gerais, que nada mais, nada menos são do que orientações gerais sobre como os pregadores devem aplicar a palavra aos seus ouvintes. Nesse tempo contemporâneo, onde nós observamos que há muita ênfase por igrejas emergentes em aplicações contemporâneas, mas que desconsideram a centralidade do Evangelho, esse escrito do James Dunham sobre a aplicação, tendo como método o próprio Senhor Jesus e a sua forma de aplicar,
É muito importante para os dias atuais, mas muito importante mesmo. Eu fui bastante edificado na leitura dessas obras. E o James Dunham vai trabalhar os princípios de aplicação ou princípios de interpretação bíblica, aplicação para os dias atuais, ah, trabalhando a partir das cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E aí ele vai listando a partir das aplicações dessa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, como devem ser as aplicações que os ministros devem fazer a partir daquele contexto, né? E ele vai citar aqui alguns tópicos. O primeiro, a aplicação deve ser adequada à situação atual, né? Então, ele vai orientar com base nessa revelação de João em Apocalipse, a partir da própria inspiração divina, que essa aplicação deve ser atual. Agora, o James Dunham sempre vai citar palavras como ternura, né, no ato da exortação. Ele trabalha muito todos os aspectos necessários para a aplicação, seja edificação, exortação e consolo, mas ele tem um equilíbrio muito importante, uma forma de tratar isso numa exortação em amor, né? Então ele vai dizer que essas notas aplicativas da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, precisam ser feitas com ternura. Em segundo lugar, a aplicação deve ser para todos os tipos de indivíduos, seja governantes, povo, hipócritas, desobedientes, irreligiosos, crentes fiéis. Interessante que ele vai dizer, olha, tem um tipo de aplicação para cada pessoa. Às vezes você está falando para um grupo ah, de pessoas penitentes e de pessoas impenitentes. Então as aplicações precisam destinar os grupos específicos para que a gente não cometa também torpeza no púlpito, né, em você aplicar um texto para um grupo que pastoralmente você sabe que não é um grupo impenitente. Então ele trabalha muito essa questão da sensibilidade pastoral no ato da aplicação. Em terceiro lugar, essa aplicação deve ser igualmente distribuída, né? Como eu falei aqui, para grupos, situações específicas que a igreja do Senhor está vivendo. As próprias cartas de João no Apocalipse vai trabalhar situações específicas e vai trazer aplicações de acordo com a realidade das 7 igrejas. Individualmente, ele vai tratando cada igreja e apontando os problemas de cada igreja pormenorizadamente. Como isso nos ensina sobre o ato da aplicação do sermão. Quarto lugar, a aplicação deve ser poderosa, né? Então, ela deve reprovar os pecados, né? Ela deve prover evidências desse pecado, né? Como um ato que rasga o coração com a palavra de Deus. Né? Ou seja, como James Dunn é um ministro muito centrado no Evangelho, na justiça de Cristo, ele toma cuidado para que essas aplicações sejam baseadas na justiça de Cristo. A gente não pode fazer aplicações no sermão baseadas em moralidade, né, para o sermão não se tornar legalista, e ao mesmo tempo James Dunham toma cuidado para que essas aplicações não fiquem frouxas também, ou seja, para que não induzam as pessoas a se tornarem antinomistas, né, pessoas que têm uma certa convicção da obra salvífica, mas não são levadas à santificação através essa convicção, vamos dizer assim. Elas pervertem o sentido da salvação e esquecem de aplicar a salvação para um processo de santificação. Em quinto lugar, a aplicação deve ser adaptada para melhor edificar os ouvintes, né? Se não houver uma edificação aos ouvintes, ela vai ter pouca utilidade para os mesmos, porque não é relevante para eles, né? Então, a John Stott dizia que a gente tem que estar com o olho na Bíblia e outro no jornal, né? Então, enfim, eu preciso estar atento ao que a intenção autoral do texto diz e a realidade do ouvinte, conectar essas duas coisas de tal modo que a metanarrativa, a cosmovisão cristã, a grande ideia de Deus, redentiva de Deus,
possa alcançar o ouvinte naquela situação que o ouvinte está enfrentando, particularmente, citando exatamente essa situação atual do ouvinte. Então, realmente, a pregação depende muito de uma sensibilidade pastoral. Em sexto lugar, ela deve ser variada, ou seja, ela repreende, ela exorta, ela fala do falso ensino, ela trata da condição espiritual inferior, espiritual interior. Isso a gente vê nas 7 igrejas da Ásia Menor, como ela é variada, né? Ela vai trabalhar tanto a fé, ou seja, o fundamento, vai trabalhar a obediência e, com certeza, vai solidificar a fé de todos os grupos e vai trazer algum tipo de tratamento, mesmo em situações onde você vai encontrar igrejas penitentes, como igrejas impenitentes, que é as características das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as igrejas estavam em situações bem distintas umas das outras, algumas características que eram parecidas umas com as outras, mas, no frigir dos ovos, características de penitência e impenitência, que devem ser tratadas no momento da aplicação de modo variado. Né? Então, se você está percebendo que uma igreja é penitente, é uma igreja obediente, então, para que você vai trazer exortações duras se aquele povo está obedecendo? Isso não quer dizer que, pelo fato da pessoa, da igreja estar demonstrando uma certa obediência, que ela não possa ser exortada, não é isso. Mas o que James Dunn vai falar é que, conforme o método de Jesus ao tratar das igrejas, das 7 igrejas no Apocalipse, nós devemos tratar as pessoas hoje também. Né? Cada igreja tem uma situação específica e deve ter um tratamento específico para serem transformadas à imagem do Filho de Deus. Né? Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns conselhos específicos do James Dunn sobre a aplicação baseada no método de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sino para receber a notificação, dê um like no vídeo e compartilhe esse vídeo e entre no site academiadoexpositor.com.br, que é a nossa plataforma de treinamento de pregadores. Forte abraço do pastor Michel Augusto. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.